Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja mais uma vez a se colocar em pé. Chegou o momento da ministração da palavra e nós rogamos reverência para que não haja interrupção na ministração da palavra que nós bem sabemos que tem poder para curar, para sarar, para livrar, libertar e salvar o pecador. Quantos creem que Deus se faz presente nesse lugar, digam amém. Quantos já sentiram a sua presença, digam glória a Deus. E quantos ainda querem senti-lo, diga aleluia. Maravilha. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eu vou estar seguindo a tradução bíblica atualizada, que é diferente dessa que passa no projetor, que é corrigida. Portanto, que os irmãos possam prestar bastante atenção, porque eu creio que nas entrelinhas desse texto existem revelações poderosas da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Lucas, capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então eles o ensinou, dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dai-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Repetindo a parte terminal do primeiro versículo que diz: Senhor, ensina-nos a orar. Podemos repetir esta frase, igreja? Senhor, ensina-nos a orar. Curve sua cabeça. Pai querido, em tua presença nós estamos e rogamos que o Senhor toque profundamente o nosso coração, para que venhamos sentir a revelação da tua graça sobre esta palavra, para a edificação de nossas vidas. Que todo pensamento disperso seja convertido à atenção do trono da tua glória, porque o Senhor é soberano e digno de todo o nosso louvor e digno de toda a nossa adoração. Essa é a nossa simples e singela petição em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Queridos, por meio dessa narrativa bíblica, eu entendo que o ministério de Cristo na terra foi marcado não simplesmente pelas sábias palavras proferidas que atraía pessoas de diversos lugares. Os gregos atravessaram o mar para ouvirem Jesus falando. Pessoas vinham de regiões longínquas porque em sua palavra havia sabedoria e ele transmitia com autoridade. Mas o ministério de Cristo Jesus não é marcado simplesmente pelas suas palavras, nem também pelos sinais operados, pelos milagres realizados, sinais
e feitos tão extraordinário que os olhos humanos nunca outrora tinham contemplado algo tão grandioso. Mas não é a cura, não é os milagres, não são os sinais, não são os prodígios que marca o ministério de Cristo Jesus. Na verdade, o ministério de Jesus é marcado por uma vida de oração que revela uma comunhão tão íntima, uma comunhão tão pessoal, um nível de intimidade tão profundo, ao ponto de impressionar os discípulos que ficavam perplexos. Não porque a oração era algo incomum no seu tempo. Segundo a tradição judaica, existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, que tinham costume diário de orar nas praças públicas, como fez determinado fariseu. Era comum as orações, existiam livros de orações naquela época. Mas o que impressionava-os é o fato de Jesus orar de uma maneira tão íntima, em uma conexão direta com os céus. Jesus, quando orava, simplesmente a sensação que existia era que os céus se abriam e já não existia diferença entre tempo e espaço. Creio que os apóstolos ficavam em dúvida se a terra subiu ou se o céu desceu, mas uma certeza que ele tinha: os anjos se faziam presentes no momento em que Jesus orava. E o impressionante nessa história, e o que eu acho interessante e chama a minha atenção, é que os discípulos nunca pediram a Jesus para aprender a pregar, apesar de Jesus ser considerado como um excelente orador. Os discípulos também nunca pediram a Jesus para aprenderem a ensinar, apesar de sabermos que Jesus foi um mestre por excelência. Também nós não percebemos em momento algum na Bíblia os discípulos pedindo a Jesus para aprender a profetizar. E bem sabemos que Jesus foi o maior de todos os profetas. Os discípulos e os apóstolos não pedem a Jesus para aprender a curar enfermidades, realizar sinais maravilhosos, prodígios extraordinários, expulsar os demônios. Você percebe que não há esse pedido. No entanto, a Bíblia nos fala que o que eles pedem é: Senhor, ensina-nos a orar, porque eles bem compreenderam que tudo que Jesus fazia, realizava, por mais extraordinário aos nossos olhos que viesse a ser, era tudo resultado de uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Se Jesus fez o que fez, falou o que falou, é porque ele tinha intimidade com Deus. Por isso que os apóstolos não se encantam com o poder de curar, com o poder de libertar, com o poder de realizar milagres, porque eles sabiam que tudo aquilo é apenas uma reação da ação que ele nutria em seu coração, de permanecer na presença de Deus. E essa vida de Cristo, de oração, ela é tão fascinante, que a Bíblia nos mostra Jesus orando no monte, Jesus orando no deserto, Jesus orando no jardim, Jesus orando durante a noite, durante a madrugada, durante o dia, Jesus orando em público, Jesus orando em particular, Jesus orando em companhias de alguns. A Bíblia diz que ele se isolava secretamente para orar, ele dedicava tempo de oração. Um teólogo chamado John Broads, ele disse o seguinte: se existia um ser nessa terra que não precisava orar, era Jesus. No entanto, nenhum ser nessa terra orou tanto quanto Jesus. Portanto, o que marca o ministério de Cristo Jesus não são as suas palavras, não são os seus feitos, mas a sua vida de comunhão, de intimidade com Deus, de falar com Deus, de dialogar com o Senhor, de abrir a sua alma, de rasgar o seu ser e permitir que o seu coração pudesse falar com Deus. E a vida de Cristo torna-se um exemplo extraordinário para as nossas vidas, porque
em todos os momentos importantes e especiais, ele se dedicava à oração. Exemplo, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia nos diz que Jesus se dedicou à oração. No deserto sendo tentado, Jesus estava em oração. Nas aflições do Getsêmani, enquanto os apóstolos dormiam, Jesus estava fazendo o quê? Orando. Antes de tomar uma decisão importante, ele não tomava de uma maneira leviana ou aleatoriamente. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite toda fazendo o quê? Orando. Você vai percebendo o quanto a oração faz parte do ministério de Cristo Jesus. Antes dele ressuscitar Lázaro, onde a Bíblia narra que já estava morto há 4 dias, em processo de decomposição, de putrefação, mas simplesmente o Senhor ordena, e quando Ele ordena, até a morte obedece. Lázaro volta a reviver, mas antes ele ora, para que esse milagre aconteça. Antes de realizar milagres, ele também ora. Antes, ou melhor, no término do cumprimento, no cumprimento da sua missão, a Bíblia nos diz que também Jesus está orando. Em todo tempo, em todo momento, nós vamos encontrar Jesus orando, e isso impressiona os discípulos ao ponto de se aproximarem de Jesus e pedirem de uma maneira insistente, incessante: Senhor, 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 ensina-nos a orar. Meus queridos, é com muita ênfase que eu faço essa abordagem, porque nos dias de hoje nós queremos pregar, nós queremos ensinar, nós queremos louvar, nós queremos profetizar, nós queremos realizar curas, realizar milagres, mas não entendemos que tudo isso somente torna-se possível por meio de uma vida de oração. Estamos invertendo os valores. A Bíblia diz é crer para ver, nós queremos ver para crer. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, antes de operar sinais, tem que crer. E uma das maiores evidências de uma pessoa que crê é quando ela tem comunhão com Deus, e não há como existir comunhão com Deus sem reverenciarmos uma vida de oração. Ensina-nos, Senhor, a orar. Essa é minha oração. Eu espero que essa seja a sua oração. E Jesus ensina os discípulos a orar. Como? Orando. Oração é algo simples, mas não é fácil. Você consegue entender? É da mesma forma o Evangelho, é algo simples, mas não é fácil. É fácil viver o Evangelho? Não é. É luta todos os dias, meu irmão. É luta contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu, contra essa vida, contra esse mundo. Mas é simples, é crer e obedecer, mas não é fácil. Orar também é muito simples, mas não é fácil, porque a gente vai de encontro com a nossa própria natureza que não quer orar. A nossa natureza é suscetível a passar horas diante de uma televisão, assistindo um programa, assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo um documentário, mas segundos diante de Deus torna-se eternidade. E quando a gente se dedica a determinado tempo em oração, os pensamentos são completamente levados ao passado, ao presente, ao futuro. Você está ajoelhado, orando por determinada situação, de repente você já se encontra pensando em outra coisa. É assim com vocês ou é só comigo? Não é? A gente dobra o joelho, Senhor, vou orar, depois você já está pensando no que vai acontecer, num problema, numa dificuldade no trabalho, em casa, enfim, o pensamento fica disperso. Jesus ensina os discípulos a orar de uma forma muito simples, porém, nada fácil. Simples porque Jesus ensina a orar orando. Quando os discípulos se aproximam dele e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus imediatamente, eu posso imaginar, ele olha para os céus, e a partir dali ele começa a verbalizar as palavras que fluem do seu coração. E eu entendo, meu irmão, que é a prática que vai nos trazer o aperfeiçoamento. Como foi que você aprendeu a falar? Falando. Como foi que você aprendeu a andar? Andando.
Então precisamos desenvolver esse hábito de oração, não por dever, mas sim por prazer. E dessa forma, só poderemos por meio da prática constante, orar ao amanhecer, orar ao anoitecer, orar ao acordar, orar ao dormir, orar em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Eu lembro de quando eu era novo convertido, meus irmãos, e aquela sede, né, que todo novo convertido tem, todo novo decidido tem, que precisa ser resgatada e preservada. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa aqui em Paulo Afonso, em uma loja de informática, eu era técnico em informática, e eu tinha um compromisso com Deus que independente do que ocorresse, do que surgisse, às 9 horas eu entrava no banheiro, daquela empresa que tinha uns 15 funcionários, fechava a porta e me curvava diante do vaso sanitário para orar. Não tinha lugar, eu fazia daquele lugar meu trono. Que situação, irmãos. Né? Mas você vê que a sede era tamanha e o desejo era incontido, que qualquer lugar tornava-se especial para você orar. Qualquer lugar tornava-se importante, que eu não podia viver sem esse combustível da oração. Eu não conseguia, nem consigo passar a primeira marcha. Não dá para sair do lugar sem esse combustível de uma vida de oração e de comunhão. Então orar é algo completamente simples, se aprende orando. Jesus ensinou por meio da prática. No entanto, não é nada fácil, porque alguns princípios são ditos aqui que eu gostaria de compartilhar convosco, irmãos. E o primeiro princípio que Jesus nos ensina acerca da oração é que devemos orar com intimidade. Veja o versículo 2. Então eles o ensinou: quando orardes, dizei. Qual a primeira palavra que você encontra aí? Não vi, quero ouvir. Qual a primeira palavra que os irmãos encontram aí? Pai. O primeiro princípio é o princípio da intimidade. A filiação de pai, porque está escrito em Romanos 8, versículo 16. O Espírito, com letras maiúsculas, que representa Deus, testifica ao nosso espírito, com letra minúscula, que significa o nosso espírito mesmo, que dele somos filhos. Ou seja, através da intimidade. Ninguém precisa dizer que nós somos filhos, ninguém precisa confirmar, ninguém precisa testificar. No mais íntimo do nosso ser, é assim que nós nos sentimos, porque de fato é assim que nós somos, filhos. E se você é filho, meu irmão, entenda que você não é bastardo, você não é servo, você não é escravo, você é filho, filho do Altíssimo. Portanto, a lição aqui torna-se extraordinária, porque ela traz esse princípio de intimidade. Porque para falar com Deus eu não preciso de uma formalidade, né, burocrática. Eu não preciso dessas formalidades, não. Eu reconheço que Ele é o Rei, mas eu não preciso dizer, ó, Vossa Majestade. Eu reconheço que Ele é o justo juiz supremo, o magistrado de todo o universo, mas eu não preciso dizer, ó, meritíssimo Senhor. Eu reconheço que Ele é o presidente que preside o cosmos e o universo, mas eu não preciso chegar diante dEle, ó, excelentíssimo. Simplesmente a intimidade me leva a chamá-lo de Pai, porque Ele, de fato, é o nosso Pai. E não precisamos desses pronomes de tratamento. Não precisamos dessa formalidade, basta tão somente abrir o nosso coração e chamá-lo de Pai. E a palavra aqui no hebraico, Pai, é Abba, que significa paizinho, papá. A criança, antes de falar pai, ela começa a falar papá. Gabriel começou a falar papá uns 4 a 5 meses, ele já estava papá. Depois era papá, papá, papá. Vanessa, mamãe, ele papá. Vanessa, mamãe, papá. E ficou uns 2 meses assim, só papá, papá, papá. E essa palavra, querido, como ela nos comove, como ela cativa o nosso coração. Que eu chegava às vezes exausto em casa, preocupado, quando eu olhava para Gabriel, ele chamava papá, eu ganhava o dia. Simplesmente esquecia de tudo. Papá, você, o primeiro desejo que vem no seu coração é colocar no braço, dar amor, dar carinho, dar afeto.
demonstrar proteção e cuidado. Da mesma forma, quando nós chamamos Deus de Pai, é assim que Deus se sente. Por isso o princípio de intimidade nos leva a chamá-lo de Pai. Agora presta atenção, na antiguidade era uma blasfêmia chamar Deus de Pai, porque segundo as religiões antigas, não poderia atribuir a Deus uma relação tão íntima e tão pessoal. Jesus é o primeiro a chamar Deus de Pai, rompendo com todos os paradigmas da religião e demonstrando que o que Ele espera de nós é uma vida de intimidade. Amém, irmãos? É uma vida de intimidade. Falando em intimidade, houve um homem chamado Guilherme Miller, e a sua biografia diz que quando ele orava, o céu parava. Quando George Miller orava, o céu ficava em silêncio para ouvir a oração desse homem. Você já parou para pensar nisso que eu estou falando aqui? Pare um pouco. Quando George Miller orava, o céu ficava em silêncio. As pessoas que o acompanhavam diziam isso, para ouvir a oração de um simples homem, porque ele orava com intimidade, sabe, de uma forma tão íntima, tão pessoal, que a sensação que as pessoas tinham era como se Deus estivesse ao seu lado. Outro princípio que Jesus nos ensina, baseado nessa narrativa, é o princípio da reverência. Pai, depois ele diz, santificado seja o teu nome. Precisamos reverenciar aquele que é santo, santo e santo. O que tem faltado muito em nosso meio é essa reverência. A reverência no sentido de temer a Deus, porque Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13 e 14, que é o último versículo, ou melhor, são os últimos versículos acerca desse livro que tem 12 capítulos, o autor diz, que é o sábio Salomão, de tudo que vocês viram, de tudo que vocês ouviram, a suma é, temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque um dia o Senhor trará a juízo todas as obras, inclusive aquelas que estão encobertas, quer seja más, quer seja boas, tudo será revelado, não haverá o oculto que não seja desvendado. Portanto, temer a Deus é outro princípio que Jesus nos ensina. E, irmãos, temer não é ter medo. Tem pessoas que confundem o termo temor com o termo medo, e alguns têm medo de Deus. E Deus não espera que nós venhamos ter medo dele. O sentido da palavra temer e reverenciar é respeitar a Deus. E se você respeita a Deus, você não usa o nome de Deus em vão. A propósito, permita-me te lembrar do que está escrito: ai daquele que usar o nome de Deus em vão, porque Deus não o terá como inocente. Hoje nós encontramos pessoas banalizando o nome de Deus, alegando que foi Deus que mandou, alegando que foi Deus que disse. Tenha cuidado, lave sua boca antes de falar no nome de Deus. Tenha opinião, meu irmão, tenha personalidade. Um dia algumas irmãs se encontraram para fazer uma festividade, acredito até que era de fim de ano, e perguntaram o que é que nós vamos fazer, qual a refeição que a gente vai servir, e ficou aquela opinião democrática, até mesmo porque nós vivemos na democracia. A teocracia era na época dos juízes, depois que vem os reis, entra a monarquia, e isso não há mais. Então aquelas irmãs começam, olha, eu proponho isso, eu sugiro isso, até que uma começou a se tremer no meio de todo mundo e disse bem assim: Deus me falou que tem que ser cuscuz com macaxeira. Eu não estava nessa reunião. Se eu estivesse nessa reunião, eu disse para botar no teu nariz, no teu ouvido, para botar por tudo que é lugar, para te atolar, te fazer comer atolado. Meu Deus, precisa colocar o nome de Deus? Será que você tem tanto medo de ser contrariada, de sua opinião não ser aceita, acatada? Existem pessoas assim, e de outras formas e em outras situações usam o nome de Deus para favorecer a si própria, em busca dos seus próprios benefícios.
em busca de situações completamente convencionais. O princípio da reverência, meu irmão, nos faz olhar para a história, em lembrar que um dia a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela disse: tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico. Prefiro enfrentar o exército do que um cristão de joelho. Essa foi a rainha Elizabeth da Inglaterra. E a rainha Mary da Inglaterra disse certa vez: não tenho medo do exército de toda a Escócia, só tenho medo da oração de um homem, John Knox. Quando a Inglaterra estava em guerra com a Escócia, na Escócia existia um homem de joelho no chão, que era John Knox, que fez uma revolução extraordinária. Quando disseram: o exército da Escócia está se levantando contra a Inglaterra, a rainha Mary, ela disse: eu não temo ao exército da Escócia, mas há algo, ou melhor, há alguém lá que eu temo, que é a oração de John Knox. Nessa época, os homens reverenciavam a Deus de tal forma, meus irmãos, que conseguia impressionar a todos que estavam ao seu redor. Jesus nos ensina essa reverência pela palavra: santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus em todo o tempo, isso significa reverenciá-lo. Terceiro princípio que Jesus nos ensina nessa palavra: orar com devoção. Depois diz aí: venha o teu reino, ou seja, venha o teu reino. O que significa essa devoção? É anseio, é anelo, é aspiração. Será que você tem prazer? Será que você tem vontade? Será que você tem desejo nas coisas de Deus? Venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus, o que chamava a atenção na oração de Jesus é que ele orava com devoção. Venha, sabe, incorporava, encarnava isso dentro de si. Venha o teu reino. Hoje, na realidade, é bem diferente. Os irmãos sabem perfeitamente que nós não temos mais essa devoção. Pelo contrário, esquecemos do que está escrito em Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que significa as demais coisas, querida? É que você não precisa se preocupar com o teu sustento, porque o teu Deus é a tua provisão. Você não precisa se preocupar com as coisas materiais, porque aquele que dá roupagem novas aos jardins, aquele que dá vestes aos pássaros, é aquele que cuida de ti, é aquele que diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes seja apresentada diante de Deus as vossas petições por meio de súplica, porque Ele é o Deus que honra a vida daqueles que nele confiam. Portanto, meus irmãos, creia nisso em nome de Jesus e viva essa devoção, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Eu quero fazer uma pergunta: em que posição está o reino de Deus em sua vida? Seja sincero consigo mesmo. Tudo vem em primeiro, o trabalho em primeiro, a diversão em primeiro, entretenimento em primeiro. Não que seja ruim, essas coisas são importantes, academia em primeiro. Mas tem gente aqui que está no culto, tendo essa oportunidade de estar na presença de Deus, levando em consideração que em muitos países que não gozam dessa liberdade, é proibido simplesmente mencionar e proferir o nome Jesus, o nome Deus. Mas muitas pessoas estão aqui olhando para o relógio, pensando aonde vão jantar hoje. É ou não é ou não é? O que vão comer hoje? Que posição está o reino de Deus em sua vida? Em que posição se encontra o reino de Deus? Se não for o primeiro, meu irmão, tenha certeza que não vai ser segundo e terceiro, porque se Deus não for primeiro, Ele não aceita posição nenhuma. Ou Ele é ou Ele não é. Ou você o serve ou você não o serve. Essa atitude de devoção, de anseiar, de almejar, de anelar, de aspirar pelas coisas de Deus. Sabe de uma coisa? Quando o reino de Deus é o primeiro lugar em nossa vida, nós temos prazer e satisfação de vir à casa no Senhor.
Por isso que o salmista diz: um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer lugar. Porque o reino de Deus é a nossa primazia, é a coisa mais importante da nossa vida, da nossa existência. E nós não conseguimos viver, por isso que esposo, esposa, filhos, pais não cristãos não entendem, diz: você quer viver na igreja, você quer morar na igreja. Não, é porque nesse lugar nós encontramos a graça de Cristo. Lembra quando o salmista diz: a andorinha encontrou casa, o pardal encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Nesse lugar nós encontramos paz para a nossa alma, nós encontramos graça para o nosso espírito, nós encontramos força para continuarmos vivendo. É aqui que nós somos renovados, é aqui que nós somos restaurados. É aqui que nós recebemos o bálsamo e o refrigério que vem de Gileade, curando as feridas do povo de Deus. Portanto, tenha devoção, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. O que eu quero aqui não é o meu reino, não é o reino de homens, mas é o teu reino. Nessa época existia o reino dos Césares, o reino de Faraó, o reino de grandes imperadores soberanos daquela época, mas a oração de Cristo como modelo para as nossas vidas é almejar o reino de Deus que está em nós. É esse reino que eu quero. Devoção é o terceiro princípio. Quarto princípio, submissão. Ainda nesse mesmo texto, venha o teu reino. Detalhe, o teu reino. Esse detalhe, não é o meu reino. Às vezes a gente não está compreendendo bem o que Jesus disse e estamos mudando a oração. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que nós estamos fazendo? Seja feita a minha vontade, não mais seja feita a tua vontade. De submissão é que você se rende completamente, irmãos. É que você se entrega sem reserva. É porque você confia no Rei do reino. Você confia que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que o cetro de justiça está estendido sobre a tua vida e que o manto de glória está te cobrindo em todo tempo, em todo lugar, para toda hora. Aí você aceita esse reino porque você conhece quem é o Rei. Quem é o Rei da glória? Portanto, você se submete, simplesmente cai de joelho para que o reino de Deus se cumpra. Nós vivemos sempre nesse dilema entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Isso é comum, isso é natural. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 22, versículo 42, que o próprio Jesus sofreu essa tentação. Senhor, afasta de mim este cálice. Jesus pede em determinado momento para não viver a vontade de Deus, para não viver o reino de Deus, mas imediatamente ele diz: Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, sim a tua vontade, Senhor. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz: há cálice que nós temos que beber, meu irmão. É amargo, mas nós temos que beber. É amargo, mas nós temos que beber. O fato de ser cristão não nos imuniza das dificuldades dessa vida. Não, pelo contrário, a Bíblia nos diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. A Bíblia nos diz também que muitas são aflições do justo. Muitas. Certa feita, um pedreiro que estava fazendo algo em casa, ele disse: é pastor, ele é de outra igreja, é pastor, a vida é difícil e para o cristão é mais difícil ainda. Eu disse: tem razão. Tem razão, porque a gente anda na contramão desse mundo que vive na contramão de Deus. Não que a gente esteja na direção errada, o mundo que se encontra na direção errada, por isso dá essa sensação de que nós estamos na contramão. Mas na realidade nós estamos na contramão do mundo, mas na direção de Deus. O Senhor tem razão, mas o Senhor não pode esquecer de uma coisa, eu disse a ele:
Está escrito: muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra, de todas, seja sentimental, emocional, seja física, seja material, seja o que for, de todas os livras para a glória do seu santo nome, de todas as aflições. Portanto, irmãos, esse princípio da submissão deve ser observado e precisamos nos submeter completamente. Quinto princípio, ainda revelado nessa passagem que Jesus nos ensina: orar com gratidão. Versículo 3, Jesus diz: o pão nosso, cotidiano. Orar com gratidão, agradecer a Deus por aquilo que você tem, na certeza que é Ele que te concede, porque você, meu irmão, por mais influente, poderoso, rico que seja, você é incapaz de controlar o simples fato de respirar. Isso nos torna completamente dependente de Deus, e jamais poderemos acrescentar um segundo à nossa existência, por mais riquezas que venhamos ter nesse mundo. Quando chega a hora, o dinheiro não pode salvar, a fama não pode salvar. Quando chega o dia em que a morte bate na porta, meu irmão, ou você abre ou ela arromba. Essa é a verdade. E aí, quem é o homem? Veio o pó e ao pó voltará. E quando a Bíblia nos fala sobre esse princípio, gratidão é reconhecer Deus em tudo e em todas as coisas, porque está escrito em 1 Tessalonicenses 4,18: por tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus. Sabe o que eu entendo nesse versículo? Uma explicação muito comum por tudo dai graça é que a Bíblia não diz para dar graça diante das coisas boas somente, até mesmo diante das coisas ruins, desagradáveis e desconfortáveis, desconcertantes, eu posso agradecer a Deus, engrandecendo por aquela situação, porque eu creio no que está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não entra no detalhe se são coisas boas ou se são coisas ruins, independente se sejam coisas boas ou ruins, eu sei que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu preciso entender que o céu conspira ao meu favor. Se eu amo a Deus, não há nada que ocorra no céu, na terra, no presente, no futuro, aqui ou em qualquer outro lugar, que não venha no fim cooperar para o meu bem. Portanto, pode existir trovões, relâmpagos, tsunamis, tempestade, eu sei que o nome de Deus será glorificado em cada situação que eu viver, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque eu sei que Ele está comigo durante o dia, durante a noite, em todas as horas. Ele se faz presente em minha vida. Ele se faz presente. Esse princípio de gratidão, de orar com gratidão, é reconhecer isso, irmãos. Voltando a 1 Tessalonicenses 4,18, por tudo dai graça, agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins, agradecer também pelas grandes coisas e pelas pequenas coisas. O que é o pão? Algo aparentemente tão supérfluo, tão banal, tão trivial, tão comum, tão natural, que às vezes a gente esquece de agradecer. Jesus olha para o pão: Senhor, te agradeço por esse pão de todo dia. Algo tão comum. Tem pessoas que só reconhecem Deus nas grandes coisas. É Elias, que reconhecia o Deus do trovão, o Deus da tempestade, o Deus do relâmpago, mas não conhecia o Deus da brisa suave. E um dia o profeta se esconde na caverna desejando a morte, e a Bíblia diz que veio um trovão e Deus não se encontrava, veio tempestade, Deus não se encontrava, veio o terremoto, Deus não se encontrava. De repente vem a brisa suave e ali Deus se encontrava. E Deus nos revela que o Deus das grandes coisas é também das pequenas coisas. É o Deus que se revela em uma sarça ardente, algo tão comum no deserto, algo tão comum, tão natural no deserto. Deus vai se revelando nessas coisas simples, porque o nosso Deus também é Deus de simplicidade, irmãos. Agradecer a Deus. Agora, voltando ao texto, para que não haja nenhum equívoco.
1 Tessalonicenses 4,18, por tudo dai graça, não significa que você vai agradecer a Deus por tudo no sentido literal. Levou uma topada, graças a Deus. Quebrou o dente, graças a Deus. Ouviu a notícia que a sogra morreu, aleluia Jesus, pelo amor de Deus. Não significa isso, irmãos. O que significa é que diante de toda a situação você vai demonstrar gratidão. Ocorreu tudo isso, mesmo assim você não vai murmurar, você não vai indagar, você não vai questionar, porque você sabe perfeitamente quem está no controle de todas as coisas, quem está no domínio de tudo que existe e de tudo que acontece. Uma ave não cai do céu sem a sua permissão, uma folha não cai de uma árvore sem a sua autorização. Ele é quem dá ordem às estrelas e ao mar põe os seus limites. Portanto, minha vida está em suas mãos. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, haja o que houver. Oh Deus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu te amo. Portanto, meu irmão, você não vai temer a vendaval nenhum, a ventos contrários, a ondas fortes, porque você sabe que o Senhor está no teu barco. O fato dele estar no teu barco não significa que você não vai viver tempestade, mas significa sim que a tua embarcação não vai naufragar. Se ele disse que vamos chegar do outro lado, vamos chegar do outro lado. Você vai passar por esse problema, você vai passar por essa dificuldade, você vai chegar do outro lado com um novo cântico nos seus lábios, com hinos de louvor e de gratidão a Deus, com os pés enxutos, porque eu creio que se Deus te prometeu, e se existe um mar à tua frente, se Deus não fizer esse mar se abrir, Ele é capaz de fazer você andar sobre as águas. Ele é capaz de fazer você andar sobre as águas. Orar com gratidão, agradeça a Deus. Conta-se a história que na época do nazismo, uma judia, muito temente a Deus, foi aprisionada pelos soldados de Hitler. E ali iam servir a ela o café da manhã, o almoço e o jantar. E ela sempre olhava para os céus antes de pegar no prato e verificar qual era a refeição e dizia: Senhor, eu te agradeço por este alimento. Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Sempre. Isso chegou ao conhecimento de Hitler e Hitler disse: deixa ela passar fome. Aí ela vai descobrir que Deus não existe. Ela passou alguns dias sem ter direito à sua refeição. Depois de muito tempo, os soldados se compadeceram e decidiram servir uma simples refeição para aquela mulher. E foram até ela de uma forma bem irônica também, disseram: olhe, a gente vai servir uma refeição a você, mas foi Hitler que lhe deu. Agradeça a Hitler, esqueça Deus. E ela começa a orar, levantando suas mãos, dizendo: Hitler, muito obrigado por ter ouvido a voz de Deus e ter feito a sua vontade. Ou seja, quando Deus manda, até o diabo obedece, meu irmão. Quando Deus quer, até o inferno se submete. E aquela mulher reconhecia perfeitamente que tudo que acontecia, ocorria na sua vida, vinha mediante a vontade de Deus, mediante a soberania de Deus. Sexto princípio de oração: orar com confissão. Olha, irmãos, o que o versículo diz, versículo 4: perdoa-nos os nossos pecados. Princípio de oração que você deve orar pedindo perdão a Deus. Você não deve suplantar a natureza pecaminosa que nós temos, porque pecamos constantemente, e não há esse que viva sem pecar. Pecamos por palavras, pensamentos, procedimentos. A verdade é que estamos sempre pecando. E o que a Bíblia nos ensina é, por meio da oração de Jesus, é: perdoa os nossos pecados. Você não vai obter nada de Deus sem antes aprender a pedir perdão. São princípios simples, por isso que eu digo que não é fácil, porque as pessoas chegam diante de Deus para pedir, e raramente para reconhecer a sua natureza pecaminosa e rogar a graça divina que limpa e purifica-nos de toda a sujeira do pecado. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça.
perdoar de todo pecado, não importa se foi pecado grave ou pecado leve, porque na realidade não há isso, pecadinho, pecadão, para Deus todo pecado é pecado. O que há é a diferença no nosso mundo mediante as consequências. Obviamente quem rouba um carro, um veículo, vai sofrer uma consequência diferente daquele que chega a furtar um confeito. Mas para Deus, todos tornam-se ladrão. E que não vem a psicologia chamar de mania, de cleptomaníaco. Não, é pecado. Você já percebeu que as pessoas tentam caprichar um nome bonito e enfeitar para alguns pecados? O camarada está cometendo um adultério, que é pecado. Aí as pessoas dizem, ele está em um caso. Olha, é assim que faz. O camarada está em fornicação com a namorada, eles estão ficando. Toma vergonha, rapaz. Vamos chamar pecado de pecado e dar os verdadeiros nomes ao pecado. Então é cleptomaníaco? Não, é ladrão. E os ladrões não herdarão o reino dos céus. Essa é a verdade. Não tem como enfeitar. Não tem como apaziguar. Essa é a grande gravidade do homem. Orar com confissão, meu irmão, porque sem confissão você não vai alcançar nada diante de Deus. Lembre-se que Deus, antes de mandar Isaías profetizar, Ele purificou os lábios de Isaías a partir do momento que ele reconheceu que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Deus só vai te usar nessa nação e nessa geração a partir do momento que você reconhecer a tua situação pecaminosa. Isaías diz, ai do povo, ai dessa nação, ai dessa geração. Se você for ler a Bíblia, ele diz uns 6 ai, mas quando ele encontra com Deus, ele já não diz mais ai do povo, ai da geração, ai da nação. Ele diz, ai de mim, porque vi o Senhor. O profeta agora deixa de olhar para as coisas que estão ao seu redor, olhar para o mundo que está fora de si, e começa a olhar para o seu mundo interior, e diante da glória de Deus, ele só chega a uma convicção, ai de mim, porque sou pecador. Você entende isso? Eu posso ouvir um amém? Você precisa reconhecer sua situação pecaminosa, porque senão você não vai chegar diante de Deus. O grande reformador Martinho Lutero, dias antes da reforma, ele teve um sonho, onde o diabo apareceu e disse, você não é digno de fazer isso, desista. E ali o diabo mostrou um pergaminho, um rolo enorme, que começou a se desenrolar, e ali mostrava todos os pecados, ou na realidade, muitos pecados de Martinho Lutero. Martinho Lutero leu um por um e disse, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, aqui tem muitos pecados, mas falta ainda alguns. Depois vem o diabo com outro pergaminho e mostra, sabe, um pergaminho bem maior. Martinho Lutero vai conferir e olha e percebe que tinha lá pecados registrados que ele nem imaginava. E ele diz, é verdade, é verdade, é verdade, e tudo isso eu cometi. Você só esqueceu de uma coisa, Satanás. Ele pegou a caneta e escreveu embaixo, no fim, mas o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo pecado. E o sonho termina com o diabo enrolando o rolo e sumindo e desaparecendo da sua presença. Oração de confissão é verdade, eu pequei, é verdade, eu errei, é verdade, eu falhei. No entanto, eu creio que o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo pecado e me lava de toda injustiça. É no sangue, é no sangue, é no sangue que eu creio. É no sangue do Cordeiro que morreu por mim e por isso viverei para Ele. É no sangue que eu creio. Por fim, 7º princípio, irmãos. Os alunos de teologia aqui devem estar imaginando, pastor, 7 pontos na mensagem. É, irmãos, eu não posso deixar de falar uma vírgula, nem ignorar um acento daquilo que Deus me mostrou por meio dessa passagem. No 7º lugar, oração com sujeição. O texto vai nos dizer, e não nos deixeis cair em tentação. Ei, psiu. O que te sustenta nessa vida cristã não é o teu conhecimento, irmãos.
não é o teu tempo de evangelho, não é o teu cargo, não é o talento, o ofício que você exerce. Não é isso que te sustenta. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, aquele que pensa que está em pé, sabe por quê? Porque diante de Deus, ninguém está em pé. Mas aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. O que vai nos manter firmes, o que vai nos manter fortes no caminho da graça, no caminho do Evangelho, é essa sujeição a Deus. É reconhecer: Deus, eu sou fraco, mas Tu é forte. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas Tu consegue. Livra-me, ó Deus, das tentações. Reconhecer nossas limitações, as nossas fragilidades, porque somos seres humanos e todos nós vivemos entre dramas e dilemas, entre neuras e taras, entre confrontos e conflitos. E precisamos ser sinceros ao ponto de reconhecer e clamar: não me deixe cair em tentação. Se sujeitar a Deus, conforme está escrito em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Eu já disse uma vez e torno a repetir: não é você que tem que fugir do diabo. Às vezes o diabo está invadindo tua casa, invadindo o teu trabalho, invadindo tua família, invadindo o teu ministério, e eu vejo pessoas recuando, retrocedendo com medo. A Bíblia não manda retroceder do diabo, ela manda correr de nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Mas quando se trata de Satanás, lembre-se, meu irmão, sujeitai-vos a Deus, resisti a Satanás e ele baterá retirada. Quando Jesus está no deserto e ele é tentado 3 vezes, porque Satanás é insistente, ele é persistente, ele não desiste com facilidade. Ele tenta 1, tenta 2, tenta 3, e a Bíblia diz que ele se ausentou, aguardando o momento oportuno para depois voltar a tentar Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Jesus não fugiu, Jesus não se entregou, Jesus não se rendeu, Jesus não retrocedeu, Jesus simplesmente o combateu por meio da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. É por meio da palavra que nós vencemos ao inimigo. Portanto, meu irmão, não fuja do inimigo, porque se você fugir, ele vai te encontrar. E saiba que ele não veio somente para roubar. Pense que você fugindo da situação, ele vai se contentar e se conformar, não. Ele não se conforma somente com roubar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Em meio a tudo, ele veio realmente para envergonhar. Portanto, ensina-nos a orar. Princípio de intimidade, reverência, devoção, submissão, gratidão, confissão, sujeição. Os discípulos realmente aprenderam a orar. Ou melhor, permita-me retificar, viver uma vida de oração. A Bíblia nos diz que depois de uma vida de constante oração, veio o Pentecostes sobre os discípulos. Mesmo diante das ameaças, perseguições, eles não desistiram de orar. A igreja crescia por meio da oração dos apóstolos. A igreja prevalecia por meio de sinais, de milagres, de prodígios, porque homens estavam orando. E a maior prova que esses homens manteram uma vida de oração, ela está aqui hoje. Ela está aqui hoje. A maior prova que esses homens não falharam, que esses homens vivenciaram esses princípios, incorporaram essas recomendações em suas vidas, ela está aqui hoje. Você quer reconhecer? Olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado. Essa pessoa que está ao seu lado, ela está aqui hoje e é o que é, por resposta de oração. Nós somos o que somos,
por resposta de oração. Porque os apóstolos, os discípulos não falharam. E quer saber de uma? A geração que virá, daqui a algumas décadas, ou talvez daqui a uns séculos, isso é, se Jesus antes não voltar, ela sobreviverá, porque nós também não vamos falhar em nossa missão. Vamos continuar orando, seguindo esses princípios que aqui se encontram. Mas permita-me abrir meu coração para você. Em meio a tudo isso, eu quero confessar algo, olhando fixamente para cada um de vocês. Eu não sei orar. Eu não sei orar. Mas o que me conforma é saber que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu não sei orar, você também não sabe orar. Na verdade, ninguém sabe orar como convém. Mas o que nos conforma, ou melhor, o que nos consola, é saber que o Paráclito Divino, o Espírito Santo, o Consolador, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, transformando nossas agonias em palavras, transformando as nossas lágrimas em palavras, interpretando os nossos sussurros, os nossos gemidos, porque há situações, eu também confesso, que eu me ajoelho e não consigo proferir uma só palavra, e simplesmente digo: Deus, está doendo, tu sabes, mas eu tenho certeza absoluta, que Deus vai, através do Espírito, interpretando essa agonia, interpretando esse choro, interpretando essas lágrimas. E como disse determinado pensador, quando se trata de oração, é melhor um coração sem palavra do que palavras sem coração. Eu posso entrar diante de Deus sem palavras, mas eu nunca vou me prostrar diante dEle sem coração. Porque ainda que minha boca e os meus lábios não profiram uma só palavra, o meu corpo falará por mim. E o Espírito Santo interpretará aquilo que eu não consigo dizer. Porque se existe uma certeza que eu tenho, meu querido, é que Deus, o Deus Pai, se revelou a Israel. Que o Deus Filho, Ele conviveu com os apóstolos, revelou, conviveu. Mas o Deus Espírito Santo, Ele não simplesmente se revela, Ele não simplesmente convive, mas Ele plenamente, totalmente, absolutamente habita dentro de mim. Porque nós somos moradas de Deus, tabernáculos vivos, onde o Senhor habita. É por isso que Ele te entende, Ele sabe perfeitamente onde dói, Ele sabe aquilo que te aflige. E é por essa razão que eu venho hoje aqui, diante dEle, dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a viver essa intimidade
com o Criador, a abrir o nosso coração na certeza que os céus também se abrirão em nosso favor. Nos ensina a reservar tempo contigo e dedicar esse tempo com prazer e não simplesmente por dever. Ensina-nos a orar, e mesmo quando as dificuldades vierem ao nosso encontro e não tivermos forças para dobrar os nossos joelhos, ou ao menos pronunciar qualquer palavra, nós cremos que mesmo assim o Senhor nos assiste em nossas fraquezas, e o Espírito sobremaneira intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, aquele que conhece a nossa mente, segundo a vontade de Deus, intercederá pelos santos. Você não está sozinho, querido. Deus enviou o Consolador para estar contigo. Na verdade, para habitar dentro de você. E aonde você for, seja no vale, no monte, seja no deserto ou nos mananciais, o Consolador se fará presente em tua vida. O Consolador estará sempre presente em tua vida. Eu te convido em nome de Jesus a se colocar em pé. Coloca a mão no teu coração. Repete comigo: Senhor, eu creio que o teu Espírito intercede por mim, mesmo quando não tenho palavras, mesmo quando não sei orar, eu posso confiar que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo intercederá por mim. O Espírito Santo intercederá pelos santos, o Espírito Santo intercederá pelo povo, o Espírito Santo intercederá pela sua igreja, interpretando os nossos gemidos, as nossas lágrimas, o nosso choro, os nossos sussurros. Sim, eu creio. Portanto, ensina-nos, ó Deus, a depender do teu Espírito, a confiar no teu Espírito, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.